Muito bem, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre pilha, a estrutura de dados que a gente vai ver hoje. Tá? Vamos começar aqui já compartilhando a nossa tela. Vou compartilhar a tela inteira. Vamos lá? Tela compartilhada. Vamos começar aqui com o nosso slide, tá? Falando sobre pilha. Então, nesse primeiro momento, a gente vai apresentar o conteúdo para vocês, aí depois que a gente terminar essa parte básica, a gente encerra essa primeira etapa e a gente dá sequência aqui na nossa aula, aí, tirando dúvidas, né, vendo as atividades, tá bom? Então, vamos lá. O conteúdo de hoje vai ser apresentar a pilha, o conceito, né, de pilha. Eu vou apresentar uma aplicação interessante, né, sobre pilha. Vamos falar sobre esse critério LIF, suas limitações, e dentro do nosso exemplo, a gente vai implementar uma funçãozinha para empilhar e outra para desempilhar. Então, vamos lá. Qual o conceito de pilha? É uma das estruturas de dados mais úteis em computação. A pilha é um tipo especial de lista linear. Lembrando que lista linear, foi o assunto, né, o último assunto que a gente viu, né, em que todas as operações de inserção e remoção são realizadas numa mesma extremidade, denominada topo. Tá? Então, tentem imaginar uma pilha de pratos. Quando você vai empilhar os pratos, você vai colocando um em cima do outro, né? Você vai empilhando. Né? Beleza, então o que acontece? À medida que você vai empilhando os pratos, imagine que você empilhou 5 pratos. O último que você empilhou, aquele que você colocou lá, o último que você colocou na pilha, certamente ele vai ser o primeiro que vai sair, não é isso? Vamos desempilhar agora. Então, a gente tem que tirar aquele último, tira ele, depois a gente tira o penúltimo que entrou, não é isso? Né? Penúltimo que entrou, e assim sucessivamente. Essa é a ideia de pilha. Tá? A gente tem o topo, e a gente vai inserindo todos eles, né, no topo, e se a gente tiver que retirar, desempilhar, né, a gente vai fazer o mesmo processo. Reverso, né? Então, vai ficar claro para vocês com essa ideia aqui, ó. Observem essa pilha de pratos aqui, ó, tá vendo? Last in, o último a entrar, first out, é o primeiro que sai. Então, nós empilhamos todos esses pratos. Esse aqui da ponta, do topo, foi o último, né? Se eu tiver que tirar, ele que vai sair primeiro. É o último. Exatamente. O último a entrar, o primeiro a sair. A mesma coisa nessa pilha de papéis aqui que a gente tem, ó. Né? Então, essa é a ideia. Considerações sobre a pilha. Inserção ou remoção de um elemento sempre acontece na mesma extremidade. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, tem uma pilha de alguns números. Olha, o último que entrou aqui, ó, o 30, né? Ele vai ser o primeiro que vai sair. Tá? É o primeiro que sai. É o último que entra, o primeiro que sai. Não existe movimentação na pilha quando inserimos ou removemos um elemento dela. Não tem como, a gente sempre faz na base do topo, né? Seguindo essa ordem do topo. Podemos usar matrizes homogêneas ou heterogêneas, alocação sequencial e uma variável para controlar o topo. A gente pode trabalhar com um vetor simples ou, então, uma matriz. Né? O conceito de matriz homogêneas, heterogêneas. E a alocação é sempre sequencial. Né? Sempre na sequência, eu não posso fugir da sequência. Essa é a regra da pilha. Tá? Vamos seguir aqui, ó. Então, deixa anotadinho aí, Felipe, só para a gente não travar o vídeo aqui, depois a gente dá uma... Depois que a gente parar o conteúdo aqui, anota aí sua dúvida aí, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma repassada, tá? Só para não esticar o vídeo aqui, vamos lá. Um dos fatores que limita o crescimento da pilha é a quantidade de memória alocada quando usamos matrizes.
Ora, evidentemente que a gente está trabalhando com pilha e vamos falar em termos de memória volátil, né? Então, quando a gente trabalha com pilha, a gente usa muita memória. Aliás, quando nós trabalhamos com lista, a gente utiliza bastante memória. Quando formos empilhar um elemento, é preciso verificar se a pilha não está cheia. Isso evita o que nós chamamos de overflow, né? Quer dizer, a pilha cheia. Quando formos desempilhar um elemento, é preciso verificar se a pilha não está vazia. Isso evita o underflow. Então, aí você imagina que você tem uma pilha de pratos. Você começou, aí você chegou lá no topo, tá? Aí você começou a desempilhar. Vai chegar um ponto que você tem um único prato. Você tirou aquele prato, você vai tirar um próximo prato, não tem mais prato. Né? Você tem que verificar se ainda existe prato, sempre para poder retirar um novo prato, quer dizer, um novo elemento de uma pilha. Então, vamos às aplicações. Vamos lá. Vamos considerar uma coisa que vocês usam demais no Windows, né? Nós usamos aqui o sistema operacional Windows, né? Então, imagina o seguinte cenário. Eu vou empilhar alguns elementos gráficos. Então, Felipe, imagina que você está usando aí o Paintbrush. Tá? Aí você chegou e inseriu um primeiro elemento. Botou esse círculo lá. Aí depois você foi no Paintbrush ainda, né? Estou dando um exemplo do Paintbrush, mas qualquer software que você for utilizar. Qualquer software gráfico. Aí você já colocou esse triângulo aqui, segundo elemento. Depois você colocou essa barra como terceiro elemento. Bom, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero desfazer aquilo que eu fiz. Vamos lá. No Windows, vamos falar de Windows aqui. Existe alguma tecla de atalho para a gente desfazer a última coisa que nós fizemos? Quem se lembra? Ctrl Z, né? Se eu faço um Ctrl Z, o que acontece? Concorda que a ideia da pilha? Ele vai tirar a última coisa. Vamos lá. Ctrl Z, o que vai acontecer? Tirei a barra. Ctrl Z de novo, Felipe. Tirei o tempo. Ctrl C de novo, Fagner. Acabou. Certo? Tirei todos os elementos. Uma aplicação interessante, que a gente, inclusive, vai trabalhar em termos práticos de codificação, utilizando o C++, é a conversão decimal para binário. Tá? Inclusive, antes da aula, eu até propus aqui para vocês, né? Um exercíciozinho. Então, vamos lá. Vamos considerar esse estudo de caso aí. Vamos lá, Diego. Vamos pegar o número 14, né? Então, a gente colocou isso aqui no quadro. Olha, eu peguei o 14, decimal, quero convertê-lo para binário. Qual o processo? Eu vou sempre dividindo por 2. Eu divido por 2, eu acho aqui o quociente. 14 por 2 é 7. Qual é o resto? 0. 2 vezes 7, 14, resto 0. Tudo bem? Sobrou o 7, eu divido. Ou melhor, eu tenho agora um quociente 7, eu divido por 2. Bom, agora não vai dar exato, né? Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6, para 7, 1. Então, o meu resto agora é 1. Agora eu pego 3 e divido por 2. Também não vai dar exato. Vou colocar 1 aqui, 2 vezes 1 é 2, para 3 é 1. Bom, como eu não consigo mais dividir 1, então ele é o último elemento, certo? Legal. Perceberam que eu fui empilhando esses zerozinhos aqui? Eu fiz um empilhamento, não foi? Fiz um empilhamento. Se eu tiver agora que mostrar o resultado, vamos lá. Gente, qual é o número binário que representa 14? 1, 1, 1, 0. Ou seja, a pilha. Exatamente a pilha, né? Que eu utilizei. Então, se eu tivesse que imprimir, eu não teria que imprimir em formato de pilha? Né? Ou seja, eu teria que desempilhar, né? Aquilo que eu fiz, né? Então, eu imprimo aqui o 1, está aqui. Imprimo esse outro 1, está aqui. Imprimo esse terceiro 1, está aqui. E, finalmente, imprimo o 0, está aqui. Está aqui o meu número binário, que representa o decimal 14. 1, 1, 1, 0 binário representa o decimal 14. Ok? Felipe, se eu tivesse que codificar isso aqui, na linguagem C++, vamos ver como é que ficaria? Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar em termos de lógica, tá?
A lógica que a gente vai utilizar, eu não vou me deter muito aqui nesses próximos slides, vou passar muito rápido, porque fica muito cansativo. Eu vou passar direto para o código daqui a pouquinho, tá? Então, considerem que esse aqui é o meu código principal. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu começo o programa, com aquela receitinha de bolo inicial. Eu defini aqui alguns elementos, que eu vou entrar em detalhes depois com vocês, tá? Inclusive, eu estou usando aqui, né, um ponteiro chamado T, um inteiro V, criei um vetorzinho P, tá? Então, eu estou utilizando uma função empilha e uma função desempilha, que vai receber esses 3 parâmetros. Tá? No caso do empilha, vai receber esses 3 parâmetros. No caso do desempilha, vai receber apenas 2. Tá? Ele recebe o meu vetor e recebe aqui esse ponteiro T e aqui esse inteiro V. Vamos lembrar de um detalhe, inclusive isso foi até assunto de prova, que eu comentei com vocês. Quando eu passo parâmetros como vetor, a passagem de parâmetro é por referência, não é por valor. Lembra? Teve uma questão da prova. Lembra disso? Uma questão da prova que eu perguntei isso. Quando você trabalha com um vetor, passagem de parâmetro é sempre por referência. Aí ele mantém os valores, tá, do vetor. Bom, a função principal main é essa aqui, ó. Criei essas 3 variáveis, topo menos 1, que vai indicar se a minha pilha está vazia. Eu tenho aqui o meu vetor, que é a pilha, para definir um tamanho aqui de 40 posições. Tenho esse num, tem esse resto. E aí eu começo o programa pedindo um número decimal. Então, vamos lá. Esse cout, ele imprime a mensagem, digite, né, o número em decimal. Eu recebo aqui um número, por meio dessa variável num, utilizando aqui o CIN para poder receber o num. Tá? E aí, só para evitar problemas de números decimais, eu peguei o valor absoluto do num. Tá? Estou querendo só o valor inteiro dele. Bom, então, enquanto num for maior do que 0, então, imaginem que num seja 14. Enquanto num for maior do que 0, o que eu vou fazer? Opa, tudo bom, Otávio? Enquanto num for maior do que 0, eu vou entrar nesse loop aqui, ó. Eu vou até pedir, Otávio, para você acompanhar com alguém rapidinho. Assim que a gente terminar a explicação, a gente vai bater um papo, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Esse num aqui, no nosso exemplo, é o 14. Enquanto ele for maior do que 0, eu entro nessa estrutura de repetição enquanto. O que eu faço aqui? Eu pego o resto desse num dividido por 2. Tá? Inclusive, está no quadro aqui, se vocês quiserem acompanhar, né? Está no quadro esse meu exemplo aí dos números da conversão, números binários de decimal para binário. Então, no primeiro caso, esse meu 0 aqui, ó, ou melhor, se eu pegar 14 dividido por 2, o resto é 0, né? Então, eu vou pegar esse resto, 0, e vou jogar lá para a minha função pilha, ou melhor, minha função empilha. Então, a empilha vai receber o quê? Ó? Vai receber o meu vetor, pilha, eu chamei aqui, ó, pilha. Tá? Eu vou passar o topo e vou passar o resto, que é o número que eu quero empilhar. Passo o meu vetor, passo o controle do topo e passo quem eu quero empilhar. E aí, o que eu faço? Eu vou, na medida que eu vou dividindo o quociente por 2, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser num igual a num dividido por 2. À medida que eu vou dividindo por 2, eu vou pegando sempre o resto do num e vou empilhando. Eu chamo a função pilha e vou jogar no resto. Então, na segunda, quando eu vim aqui, ó, eu peguei, no caso aqui, ó, o num dividido por 2 vai dar 7. Quando eu voltar aqui, esse num aqui ainda é maior do que 0, ele é 7. Aí eu vou pegar o 7 e vou dividir por 2 e pego o resto. Nesse caso, como vocês viram, o resto é 1. Então, eu vou empilhar o quê? O 1 aqui. Eu sempre considero o topo e eu jogo para dentro da minha pilha, que é o meu vetor. E
Dessa forma, eu vou fazendo até que o meu não seja maior do que zero, ou seja, que ele seja igual a zero ou menor do que zero. Tá? E aí eu saio daqui, ou seja, eu enfileirei toda a pilha. E aí eu tenho um desempilha. O que vai ser o desempilha? O desempilha vai ser exatamente o processo em que eu vou mostrar aqueles meus elementos, em outras palavras, de trás para frente. Né? Então, eu estou com deve ser mais aqui aberto, eu vou chamá-lo aqui, olha, eu vou abrir aqui, ó. Esse é o nosso programinha, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar nas funções empilha e desempilha, mas eu já quero executar para vocês terem uma noção do que vai acontecer. Ó. Quando eu executar aqui, ó, vou compilar e executar. Então, essa parte main que eu mostrei para vocês é o que vai aparecer aqui logo de cara. Olha. Então, se eu voltar aqui, ó, essa parte inicial aqui é exatamente isso aqui, ó. Tá? Exatamente esse ponto. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que vai caber aqui, ó. Legal. Aqui, ó. Então, aqui, eu vou pedir esse número, ó, número em decimal, é o que eu estou pedindo. Aí eu vou entrar nesse CIN aqui, onde eu estou parado aqui, ó. Estou recebendo um número. Então, eu vou digitar 14, que é o nosso exemplo. 14. Quando eu der o Enter, eu vou entrar nessa estrutura de repetição aqui do empilha. E aí, o que o meu código vai fazer? Deixa eu mostrar no fonte de uma vez para vocês. O que o meu empilha vai fazer? Meu empilha vai verificar o seguinte, ó. Se o T é igual ao tamanho menos 1, significa que a minha pilha está cheia, ou seja, eu defini um limite aqui de 40 elementos, tá vendo? Eu não posso ter uma pilha com mais de 40 elementos. Bom, se a pilha não estiver cheia, o que eu vou fazer? Eu vou pegando e fazendo o seguinte, ó, lembra que eu recebi aqui, quando eu chamei a pilha, eu recebi 3 parâmetros. Eu recebi o vetor, que é o P, eu recebi o topo, que é indicado por esse T aqui, ó, no caso é o tamanho, né? E eu recebi aqui uma variável V. E no caso aqui é o meu resto, é o que eu quero empilhar. Então, o que eu faço aqui? Ó? Bom, como a pilha não está cheia, eu vou começar, ela está valendo menos 1 no início, né? Aqui eu começo o topo com menos 1. Né? Então, o meu tamanho aqui, 40 menos 1, que dá 39. Então, a pilha não está cheia. Se a pilha não está cheia, quer dizer, isso aqui não é igual. Então, a pilha não está cheia. Então, o que eu faço aqui? Eu vou somar 1 ao meu T. Eu começo lá com o meu primeiro elemento. Eu começo, por exemplo, nesse caso aqui, eu comecei por 0, né? 0. Então, eu pego esse primeiro elemento, ou melhor, pego o último elemento, né? Eu vou lá na ponta, eu pego 40 menos 1, eu tenho 39. Ou melhor, aqui eu estou fazendo a comparação, né? Nesse caso aqui, o T que eu estou passando, olha aqui, ó, é o meu topo, que é o menos 1, tá certo? É o menos 1. Então, quando eu somo 1, meu elemento vira 0, não é isso? Concorda comigo? Eu tinha menos 1, mais um 0. Então, eu vou jogar para dentro do P índice 0, o meu primeiro elemento vai ser o vetor P índice 0. Eu recebo o V, que é o valor que eu estou empilhando. Então, vamos relembrar. Eu peguei o 14, dividi por 2, o resto foi 0, não foi? Então, eu vou pegar esse 0 aqui, ó, e vou pegar esse 0 e vou jogar lá no P índice 0, no meu primeiro elemento. E eu mostro. À medida que eu vou alimentando aqui, eu vou mostrando o que eu estou empilhando. Eu poderia até mostrar o T também, mas eu não mostrei. Eu estou mostrando só o elemento, tá? Que eu estou jogando lá para cima, que eu estou empilhando. Então, eu vou ficar aqui dentro, ó, fazendo esse empilhamento, como vocês viram. Quando eu terminar isso, eu chamo desempilha. O que faz o desempilha? Ele recebe por referência a minha pilha, que é o meu vetor, e recebe o meu topo. Quem é o meu topo, pessoal, nesse caso? Quem é o topo? Olha aqui, ó, o menos 1, né?
É menos 1. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar aqui o seguinte. Ó. Se T for igual a menos 1, a pilha é vazia. Só que, nesse caso, como eu passei o ponteiro, eu estou passando por referência. É o valor dele lá na memória. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou exibir sempre o último elemento. Então, imagine que eu coloquei 4 elementos lá. Então, esse meu T aqui está valendo 3. 0, 1, 2, 3. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou mostrar o P índice 3, T é T menos 1. Eu mostro o P índice T menos 1, que no caso é o 2, depois o P índice 1, depois o P índice 0, ou seja, eu fui desempilhando os elementos. Tá? Então, na prática, vamos lá. Coloquei 14 em cima, ó. Coloquei 14 e vou dar um Enter. Ele vai fazer todo esse processo. Enter. O que ele fez? O processo de pilha é esse aqui, ó. Primeiro eu mostrei o títulozinho aqui em cima, ó, pilha. Tá? Mostrei aqui, ó. Esse título. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima aqui. Quase, né? Aqui eu recebi os números. E aqui no empilha, o que eu fiz aqui, ó? Eu mostrei aqui o pilha, tá aqui o título. E quando eu entro nesse while aqui, ele vai empilhando. Então, o que ele fez? Ó, ele colocou o 0, que foi o 14 dividido por 2, o resto é 0. Depois deu 7 dividido por 2, o resto é 1, empilhei. Depois dividido por 2 dá 3, sobra 1. Depois dividido por 2 dá 1, e aí eu não consigo dividir mais. Então, eu fui empilhando. Percebeu, seu Carlos? Fui empilhando, Carlos. Ó, 0, 1, 1 e 1. Agora, para poder mostrar, o que eu fiz? Vamos ver aqui o desempilho. Ó. Eu simplesmente chamei o desempilha. Eu chamei aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte aqui. Tá, consegui. Eu chamei aqui o desempilha, passei essa pilha, esse vetor, e passei o topo. Só que esse topo que eu passei, olha que eu recebi o valor referente ao ponteiro, ou seja, a variável na posição da memória. Então, quando eu passei isso aqui, eu tenho, ó, quais são os elementos do vetor? Os índices, ó, 0, 1, 2 e 3. Então, esse T aqui está com o valor 3. Então, o que eu faço? Eu mostro o P índice 3, eu mostro aqui o 1, aqui, ó, esse 1 aqui. Depois eu diminuo o T, eu mostro o P índice 2. Ele mostra esse 1 aqui, ó, o segundo elemento, tá vendo? Ele mostra aqui. Depois eu mostro o terceiro elemento. Exatamente isso, ó, 0, 1, 2. Esse aqui, ó. 3, 2, 1. Eu mostro esse 1. E, finalmente, eu mostro o P índice 0. Que é esse elemento 0 aqui, ó. E aí eu fiz o desempilhamento. Beleza? Então, assim, eu mostrei para vocês na prática como é que a gente... Um processo, assim, digamos assim, que eu consegui exemplificar a construção usando esse conceito de pilha. Tá? Essa estrutura de dados no formato de pilha. Tá? Então, para a gente poder concluir aqui nesse material, o que eu faço aqui? Ó? Eu mostro o programa e todos os passos que eu acabei de explicar para vocês, eu mostro ponto a ponto. Cada processo que eu vou desenvolvendo e vou alimentando aqui a pilha, ó, vou alimentando a pilha, tá vendo? Eu coloquei 0, depois coloquei 1, depois coloquei 1, tá vendo? Então, eu tenho os elementos 0, 0, 1, 1, 1. Tá? Isso foi o empilhamento que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer? Uma vez que a minha pilha está montada, eu vou desempilhar. Então, minha pilha foi essa aqui, ó. Como eu mostrei para vocês aqui no resultado, tá vendo? Ó? Eu empilhei dessa maneira. Tá? Coloquei esses elementos aqui.
Estão empilhados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função desempilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar os elementos. Seguindo aquela ideia de pilha, eu vou lá no topo. Quem é o topo? Esse 1 aqui, ó. Então, o que eu faço? Esse cara aqui vai ser o primeiro que vai sair, ó. Esse cara aqui. Ele vai sair, eu mostro ele aqui. Tá, ó. Tirei o cara. Tá? Ó. Tirei e já mostrei o outro, ó. Esse aqui. Agora eu tirei e mostrei aqui embaixo, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho, só para vocês pegarem, ó. Até aqui eu tinha a minha pilha, com todos esses elementos. Agora eu vou desempilhar. Então, eu tinha aqui, ó, essa pilha. Para desempilhar, eu vou tirar do último até o primeiro. Do último até o primeiro. Então, o que eu faço aqui, ó? Venho. Esse vai ser o primeiro cara que vai sair. Então, ele que eu mostro aqui, ó. Tá? Essa função que eu mostro, só para relembrar aqui, ela está aqui embaixo. Tá vendo? Esse out aqui, ó. Eu vou mostrando os elementos. Tá? Agora eu venho aqui, eu volto. Ó. Agora esse aqui que vai sair. Esse penúltimo, ele vem para cá. Eu mostro ele. Agora o antepenúltimo. Eu mostro ele aqui. E o último, que é o 0, que é o último elemento. Tá? Então, terminei. Então, quais foram as operações que nós realizamos nesse contexto aí de pilha, nessa estrutura de dados? A gente inicializou, empilhou, desempilhou. Eu sempre fiz uma verificação, acessando o topo, verificando se ela está cheia ou se ela está vazia. Então, todas essas funcionalidades aqui, elas foram implementadas utilizando esse simples programinha que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Bom, esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês, tá? Então, agora, a gente vai entrar nos detalhes do programa, tirar as dúvidas, viu, Felipe? Então, para a gente não esticar o vídeo, depois vocês podem rever, a gente vai encerrar aqui a nossa gravação, tá bom? Então, vou começar aqui, parando a apresentação e encerrando a gravação. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima etapa aqui da nossa aula, tá? O próximo momento da nossa aula. Valeu, pessoal.